Hoje nós vamos falar um pouquinho do conceito de máquinas simples. Quais são as máquinas simples? Você pode lembrar de um plano inclinado, você pode lembrar de polias, você pode lembrar de alavancas, existem outras, mas as principais são essas. Plano inclinado, eu convido vocês a assistir a nossa aula de plano inclinado, eu já fiz uma aula específica quanto a isso. Outra aula interessante são as principais forças. Peso, normal, elástica, ok? Força de atrito, também já tem lá principais forças no dia a dia, outro vídeo nosso. E vetores. Por que eu tenho que estudar vetores? Porque o vetor, ele ajuda a entendermos o que uma força faz, o papel de uma força. Porque uma força, ela sendo uma grandeza vetorial, ela tem módulo, ela tem direção, ela tem sentido, ok? E aí, eu entendendo vetores, eu vou entender como se comporta melhor uma força, ok? Bom, olha só, continuando então, teremos o seguinte. Primeira coisa, vamos lembrar como que nós vamos utilizar a unidade de força. Bom, toda força é medida em newtons. Normalmente utilizamos um aparelho chamado dinamômetro, ok? Vocês vão ver aqui no lado. E aí esse dinamômetro parece uma balança de peixeiro, não é verdade? Parece aquela balança que o cara pendura um negócio e fica segurando. Então, aquilo ali nada mais é do que um dinamômetro. Legal, galera? Bom, continuando, vamos falar agora de polias ou rondanas. Existem duas classificações, as fixas e as móveis, ok? As polias fixas, eu vou pendurar o objeto de um lado e vou colocar a minha força do outro. Normalmente o objeto eu chamo de força de resistência. E a força que eu faço do outro lado, normalmente eu chamo de força potente. Na polia fixa, normalmente ela vai ser fixa numa superfície, teto, parede, chão. Cara, a força que eu faço de um lado é igualzinha à força de resistência, ou seja, a força potente é igual à força de resistência. Beleza, galera? Então, para que eu uso, Rômulo, a minha polia fixa? Às vezes eu tenho que erguer um objeto e no momento que eu tenho que fazer erguer esse objeto, ao invés de eu pegar o objeto e puxar ele para cima, eu simplesmente faço esse movimento aqui, ó. E aí o que vai rolar? Vai rolar, o meu objeto vai subir e eu faço uma força para baixo. Então a polia fixa, ela tá ali para a gente administrar a orientação onde nós vamos aplicar nossa força potente, ok? Então ela facilita a aplicação da minha força. Legal, galera. E a polia que ela não é fixa, a polia móvel, rodana móvel, cara, essa daí é o seguinte, você tem para cada polia móvel a sua força de resistência dividida por 2. Ok, galera? Bom, outro conceito, cara, é o de alavancas. Existem alguns tipos de alavancas, tá? Você, por exemplo, quando utiliza uma vassoura, você está usando uma alavanca. Uma tesoura, você está utilizando uma alavanca também. Olha que interessante. Quanto maior a minha alavanca e eu aplico a minha força na outra pontinha, então, por exemplo, imagina uma chave de roda. Eu tenho a parafuso aqui e aqui eu aplico a minha força. Quanto maior essa alavanca, menos força eu preciso fazer para poder soltar esse parafusinho da roda. Olha que interessante, galera. Então a alavanca, ela gera uma vantagem para mim na hora de eu aplicar a força. Olha que interessante. Mas são 3 tipos de alavanca. Interfixa, interpotente e interresistente. As interfixas, cara, o ponto de apoio é exatamente no meio. E a força potente de um lado, força potente do outro. Ok? Posso lembrar de uma gangorra, posso lembrar de uma tesoura, posso lembrar de um martelo, tá ok? As interresistências, eu posso lembrar do espremedor de alho. Por que interresistente? Porque no meio dessa alavanca, vocês vão ver aí uma figurinha com cada elemento, no meio dessa alavanca eu tenho uma força de resistência. Quando eu espremo alho ou vou usar o quebra-nós, o que acontece? Eu tenho a parte fixa aqui, a minha força, ó, fazendo aqui minha força, que não é de resistência, minha força potente, apertando esse cara daqui, e a minha resistência no meio.
Pode ser o meu alho que não quer ser espremido, pode ser uma semente, uma amêndoa que não quer ser quebrada. Essa daí vai ser a nossa força de resistência no meio da alavanca. Então, quando eu tenho uma força de resistência no meio da alavanca, eu chamo esse cara de interfixa. E aí, cara, você já viu lá alguém fazendo a sobrancelha, arrancando lá o seu pelinho com a pinça, na verdade? Ou você vai pegar um objeto e vai levantar um objeto. Olha que interessante, ó. Você levanta um objeto, você apoia um objeto aqui e faz a força. Cara, o que está rolando aqui? Olha a minha força de resistência onde ela está. Está na minha mão. Então, nesse ponto aqui, eu tenho uma força de resistência. A minha força de potência está no meu bíceps, está no meu braço. Então, eu tenho, ó, ela com uma resistência nessa ponta, a minha força aplicada na outra, e o meu apoio está no meu cotovelo. Olha que interessante. O meu cotovelo é meu ponto de apoio. Tanto que se eu quero melhorar essa situação, eu apoio o meu cotovelo, ok? Bom, e aí eu posso lembrar de uma vara de pescar, na verdade. Você tem uma força lá do peixe na ponta e o seu braço lá puxando o peixinho na outra. Você... né? E a sua força está aqui. E o ponto de apoio está lá no final da vara. Normalmente se encosta na perna, na barriga e vai fazendo esse movimento aqui com a vara de pescar, ok? Então, interfixas, interresistentes e interpotentes. Bom, galera, e como que eu vou calcular isso? Muito simples. Força, preste atenção, força vezes distância. Posso trabalhar com a força de potência até o meu ponto de apoio. Vai ter que ser igual, para que haja equilíbrio, a força de resistência multiplicada até o meu ponto de apoio. Distância. Força 1, distância 1. Força 2, distância 2. Vamos pensar numa alavanca? Olha só. Eu tenho a tampa amarela e o ponto de apoio é o meu dedo. Eu tenho uma distância 1, que vai ser da ponta amarela até o meu dedo. E tenho uma distância 2, que é o final da caneta até o meu dedo. Se eu aplicar uma força nessa ponta aqui, olha o que vai acontecer. Força 1 vezes a distância 1. Se eu aplico uma outra força aqui, ó, mantenho o equilíbrio, o que eu tenho? Força 2 vezes distância 2. Distância da ponta da caneta até o meu ponto de apoio. Distância do meu queixo, da ponta da caneta até o meu ponto de apoio, o meu dedinho, ok? Então, força 1, distância 1, igual a força 2, distância 2, para que haja equilíbrio. Fala, turma, o negócio é o seguinte. Eu vejo muitos alunos entendendo plano inclinado, entendendo as principais forças, entendendo vetores, mas na hora de fazer um exercício se enrola. Então vamos para algumas dicas. Primeira dica, toda vez que eu falar que um objeto ele está em repouso ou um objeto está se deslocando com um movimento uniforme, ou seja, velocidade constante, eu estou afirmando que a força resultante que atua sobre esse corpo é igual a zero, tá ok? Então, existe um equilíbrio desse corpo. Segunda coisa, pega a questão e faz um esquema bem simples. Depois, projeta os corpos em um plano cartesiano, y, x. Isso é importante também. Depois você vai pegar tem 4 corpos, tem 2 corpos, 3 corpos no meu sistema. Pega os corpos separadamente e faça o diagrama de forças para cada corpo, ok? Porque eu já vi uma questão, por exemplo, de um corpo e esse corpo estava sendo erguido por uma polia móvel. E aí o aluno botou a força-peso para baixo e botou a tensão para cima, corretíssimo. Mas ele não lembrou que na polia móvel existem 2 cordas subindo e as 2 tensões somadas era a soma vetorial do meu peso, ou seja, tensão 1 mais tensão 2 dava peso. Por quê? Porque ele não desenhou o diagrama de forças. Então, se você desenha esse diagrama de forças com muito carinho, com muito detalhe, você vai começar a desenvolver questões mais complexas. Que são questões que vão cair no vestibular, ou mais elaborado, vai cair num concurso militar,
vai cair numa segunda fase da UERJ, por exemplo, uma PUC, enfim. Bom, a outra coisa, se o corpo tem massa, tem força-peso. Se o corpo está em contato com a superfície, existe normal. Se não tem contato com a superfície, esquece, não tem normal. Se existe fio puxando, então, se o fio está lá puxando, você vai ter força de tração, tá ok? A gente representa por um T. Legal. Outra coisa, acha a componente de cada força, galera. Como assim, Rominho? Você não tem o eixo da coordenada x e y? Vai lá, representa a componente de cada força. Está no x, está no y, tem um ângulo em relação ao eixo x, vou ter que decompor o vetor. Observa isso, sempre analisando o ângulo que esse vetor faz com o eixo x, ok? Aplica a segunda lei de Newton para cada corpo, porque você tem a força resultante, que vai ser o princípio fundamental da dinâmica. Vai ser a massa resultante, eu vou pegar a massa que eu estou botando no contexto, às vezes um corpo A mais o corpo B, multiplicada pela aceleração resultante. Princípio fundamental da dinâmica, força é igual a massa vezes a aceleração. Examina o resultado e pergunta, cara, isso aqui está fazendo sentido? Como que esse corpo aqui de maior massa está subindo e um corpo de menor massa está descendo? Não tem como, tem que ser o contrário. Usa o bom senso, coloque em prática. Cara, no dia a dia isso aqui iria acontecer? Então, gente, vou começar a trabalhar algumas questões complexas com mais malícias, tá ok? Vamos ser um pouquinho mais maldoso, vamos começar a trabalhar isso com mais calma, tá ok? Vou botar alguns exemplos para vocês aqui. Vamos lá. Aqui eu coloquei assim, a figura abaixo mostra 3 caixotes com massas M1, 45 kg, M2, 22 kg e M3, 33 kg, apoiados sobre uma superfície horizontal e sem atrito. Já me deu uma dica, a superfície horizontal não é plano inclinado, sem atrito, não tem FAT. E aí ele vem continuando, uma força horizontal de intensidade 50 newtons, empurra os caixotes para a direita. Determine qual a aceleração adquirida pelos caixotes. Cara, nesse primeiro caso, nós vamos pensar num conjunto, os 3 corpos juntos, tá ok? Então, vamos botar aí, coloquei aqui no cantinho o passo 1, né? E eu botei o seguinte, faço um esquema, desenho simples da situação. Nesse caso, já foi feita pela própria questão. Passo 2, escolho o sistema, botei o eixo X, e o eixo Y, e aí coloquei os 3 corpos. Essa força está empurrando os 3 corpos ao mesmo tempo. Logo eu vou analisar esses 3 corpos como um corpo só. Olha como é que eu estou usando somente a minha malícia, a minha consciência. Caraca, eu tenho uma força, eu tenho 3 corpos, eu analiso os 3 corpos como um corpo só. E aí, se eu for fazer de forma separada, eu vou ter a força do bloco 1 sendo aplicada no bloco 2, sendo aplicada no bloco 3. Todos tendo peso, todos tendo normal, tá ok? Vou achar cada componente. Se eu observei como um corpo inteiro, basta aplicar força igual a massa vezes aceleração, princípio fundamental da dinâmica. Legal. Vamos lá. Como não há movimento na direção do eixo Y, aí é outra consciência que vocês têm que ter. Esse corpo penetra na superfície? Aí você vai falar, não, Rominho, ele não está penetrando. Esse corpo, ele sobe, ele salta? Também não. Então, existe um equilíbrio de forças no eixo Y, ou seja, o peso é igual a normal, em módulo, direção, porém sentido oposto. Se o peso é igual a normal, o meu deslocamento no eixo Y ou é nulo ou com movimento uniforme. Como o objeto estava parado e foi aplicada a força sobre o objeto, é nulo. Então a força resultante é igual a 0, ok? Porque o peso e a normal possuem mesmo módulo, mesma direção, sentidos opostos. Perfeito. Vamos pensar agora no eixo X. Vamos aplicar a segunda lei de Newton, força igual a massa vezes aceleração. Todos os 3 blocos vão se deslocar com a mesma aceleração. Porém, a força necessária
para que os 3 blocos se desloquem com a mesma aceleração são diferentes, porque são blocos de massa diferentes. Se você for aplicar a segunda lei de Newton, você vai ver isso. E aí eu desenhei aqui do lado, tudo bonitinho para vocês visualizarem. Legal. Então, o corpo 1, eu tenho uma força sendo aplicada sobre ele. E aí, eu tenho uma força que o corpo 1 faz no corpo 2 e uma força que o corpo 2 faz no corpo 1. É um princípio de ação e reação. Terceira lei de Newton. Bom, mesma coisa corpo 2. Eu tenho a força que o corpo 1 faz no corpo 2 e a força que o corpo 2 faz no corpo 3 e a força que o corpo 3 faz no corpo 2. Olha que interessante. Sempre eu vou olhar o princípio de ação e reação. Se eu empurro um bloco, aquele bloco me empurra com a mesma intensidade. Então, por um princípio de ação e reação, eu vou dizer que a força 1, 2 é igual à força 2, 1. A força 2, 3 é a força 3, 2. Ou seja, a força que o bloco 1 faz no bloco 2 é a mesma que o bloco 2 faz no bloco 1. A força que o bloco 2 faz no bloco 3 é a mesma força que o bloco 3 faz no bloco 2. Ok? Vamos lá. E aí, o que eu vou ter como resultante? Força igual a massa vezes aceleração. Força igual a massa 1 mais massa 2 mais massa 3 vezes a aceleração. Tá ok? Eu coloquei esse exercício bem esmiuçado para vocês observar o que eu estou pensando, o que eu estou fazendo. E a gente está conferindo passo a passo aqui do meu lado. Então, qual é a aceleração adquirida pelo caixote? Somei as massas, multipliquei pela aceleração e igualei com a minha força de 50 newtons. Bom, massa 1, 45, massa 2, 22, massa 3, 33. Multipliquei pela minha aceleração, deixei A, porque é o cara que eu quero descobrir, igualei a 50. Então, eu sei que a soma das massas dá 100, jogo 100 para o outro lado, dividido 50. Então, minha aceleração é 50 dividido por 100, é igual a meio segundo, 0,5 metros por segundo. E aí, na letra B, ele pergunta, ache a força exercida por M2 em M3. Vamos pensar? A força que o bloco 2 faz sobre o bloco 3, por isso que eu já fiz a divisão lá, eu separei os meus blocos, eu fiz os meus diagramas de força, é o seguinte, faz com que o bloco 3 ganhe essa aceleração de 0,5. De novo, a força que o bloco 2 faz sobre o bloco 3 gera uma aceleração de 0,5 metros por segundo ao quadrado em 3. Então, que força é essa dos 3? É a massa do bloco 3 vezes a aceleração. Ou seja, baixa uma força de 16,5 newtons para que o bloco 3 se desloque. E aí ele pede lá na number one, ache a força exercida por M1 em M2. Cara, você vai utilizar a mesma equação. O que acontece? Você tem que uma força do bloco 1 sobre o bloco 2, no qual pegue o meu bloco 2 e faça esse cara adquirir uma aceleração de 0,5 metros por segundo ao quadrado. Logo, você vai ter uma força de 27,5 newtons. Fala, galera. Agora eu coloquei um outro exercício para vocês. Suponha que um comerciante inescrupuloso aumente o valor assinalado pela sua balança, empurrando sorrateiramente o prato para baixo com uma força F, de módulo 5 newtons, na direção dos sentidos indicados na figura. Então a balança está assim, ele está fazendo uma força nesse sentido aqui. Beleza. O ângulo que ele está aplicando é um ângulo de 37 graus. Com essa prática, ele consegue fazer com que uma mercadoria de massa 1,5 kg seja medida por essa balança como se tivesse uma massa de... Legal. Primeira coisa, olha a malícia que vocês têm que ter na questão. Quando eu coloco uma força sobre a minha balança, me interessa essa força no eixo X? A balança ela não faz um movimento só no eixo Y. Ó, coloco o objeto, a balança desce. Então essa força no eixo X não me interessa. Vou utilizar só a força no eixo Y, tá ok? Utilizando essa força do eixo Y, olha o que eu tenho. A composição, a projeção desse vetor no eixo Y.
Aí vocês vão entrar lá na nossa aula de vetores. Se você não entendeu, entra na nossa aula de vetores, está aí no nosso canal. E aí vocês vão fazer o seguinte, vão ver a parte de decomposição de vetores. Eu vou decompor esse vetor no eixo y. Quando eu decomponho esse vetor no eixo y, eu tenho a componente fy, que é a componente que vai fazer empurrar esse cara para baixo. E aí, a minha componente y é chamada de F-seno, tá ok? F-seno. E aí eu vou aplicar força, que é de 5 newtons, perdão, vezes o seno de 37, que é 0,6, é igual a meu Fy. E aí, olha que interessante, 5 vezes 0,6 costuma dar 3 newtons. Se eu tinha 1,5 newtons, não é isso? 1,5 quilos, e eu tenho 3 newtons, eu vou transformar isso em massa, ok? Transformando isso em massa, basta eu dividir por 10. Então, eu vou passar a ter 0,3. Então, eu tenho 1,5 mais 1, para mais 0,3. E aí, nós temos 1,8 quilogramas. Tá ok? Então, lembrando que Fy é o nosso F-seno. Tá bom, gente? Galera, finalizamos aí nossa aula. Espero que vocês tenham entendido e vamos começar a exercitar, pegar listas, vamos pegar provas anteriores com cunho de dinâmica e vamos pegar aquelas questões bem hardcore mesmo, aquela questão bem difícil. Vamos com calma, cautela, analisa. Gente, outra coisa, eu vejo o aluno pegar a questão e ficou 2 minutos na questão, não conseguiu fazer, vai direto no YouTube. Como é que faz essa questão? Cara, para com isso. Fica pelo menos uns 10, 15 minutos tentando. Mesmo que você não consiga resolver a questão, o seu raciocínio lógico para desenvolver vai esgotar uma certa quantidade de caminho